te mostrar como a identidade em Cristo pode transformar a sua vida, até a forma como você lida com as emoções, né? Que aí é o nosso emocional, que, que controla tudo, na verdade, né? Se a mente está boa, né? Mente sã, corpo sã. Então, se você já sentiu inseguro, ansioso, ou com medo da opinião dos outros, fica um pouquinho aqui comigo, porque essa palavra acaba que possa ser para você, possa te ajudar. Não sei o que você está passando no seu dia a dia, mas de repente essas palavras que eu vou falar hoje aqui para vocês, de repente pode ajudar a você, pode ajudar outras pessoas. Aqui a gente vai falar de fé, de motivação e principalmente inteligência emocional. Eu acho que está muito ligado também à fé. Então, fé e inteligência emocional, eu acho que é duas coisas que tá muito interligado uma com a outra. Mas sempre por ter a fé interligada com a inteligência emocional, então é sempre com a base na palavra de Deus. Para quem lê a Bíblia, para quem costuma ler a Bíblia, vai se identificar com o que eu vou falar hoje. Eu acho que tem aquele ditado, né, que mente vazia, né, a oficina do que não presta. Então a gente tem sempre que pensar positivo, né, principalmente quando a gente quer se livrar de alguma situação. E uma das primeiras é você ter fé, né? Primeiro, dar lugar para Deus agir no seu coração, agir na sua vida, né? Possa ser na sua vida financeira, possa ser no seu emocional, no seu casamento, no seu negócio, enfim. Eu acho que quando Deus está atuando em qualquer área, né, da sua vida, você só tem a ganhar, só tem a prosperar. Eu não sei de onde você está me assistindo agora, né? Mas eu sei de uma coisa, que você não está aqui por acaso, né? Não está me vendo por acaso, porque eu acredito que para tudo tem um propósito, né? Eu acredito que nada é por acaso. Não cai uma folha da árvore, né? Sem por permissão de Deus. Para quem não está ciente, né? Para quem está chegando agora, para quem não conhece a minha história, enfim, vou fazer só um breve resumo. Há 27 anos eu sofri um acidente e aí acabei que ficando tetraplégico, ou seja, pescoço para baixo, sou paralisado. Consigo um pouco de movimento nos braços, eu consigo arrastar o mouse, né, apertar um botão, enfim. Mas isso nunca me desanimou. Quando eu sofri o acidente eu tinha apenas 15 anos, hoje eu tô com 42, né, e nunca me deixou abalar. Mas aí é que tá o segredo, né? Que é a fé juntamente com a inteligência emocional. Tá ligado? Os dois. Porque eu tinha tudo para estar me lamentando, para ter entrado em uma depressão, para poder desistir da vida. Né? Imagina você, 27 anos, né, paralisado do pescoço para baixo. Você com 15 anos, né, com todo um caminho a ser traçado, com todo um horizonte. Né? Mas aí Deus me deu essa sabedoria, Deus me deu um entendimento que nada é por acaso. Então, se eu já acreditava muito em Deus naquela época, né, hoje então, mais ainda, mesmo tetraplégico, eu consegui construir uma família, tenho a minha esposa, tenho a minha filha de 9 anos, a Milena. Então, assim, para quem crê em Deus, nada é impossível. E eu acredito que não aconteceu isso comigo por acaso, eu acredito que de repente, né, hoje possa ser que ajude alguém, talvez com o meu exemplo, talvez com as minhas palavras, mas o intuito maior, né, é fazer com que você não desista, né, porque a gente crê no Deus vivo e o Deus que agia há milênios, há séculos atrás, é o mesmo Deus que age hoje. Então basta a gente dar lugar, né, porque também assim
Deus sabe do desejo do seu coração, mas às vezes as pessoas acabam aqui se afastando de Deus, né? Então, assim, é muito importante você nunca perder a fé. Eu sei que às vezes a gente enfrenta muita dificuldade, a gente enfrenta problemas que acha que é impossível, né? Mas impossível para talvez para os homens aqui na Terra. Mas quando você crê realmente em Deus, quando você tem uma fé, né, inabalável, quando você não vê nenhum obstáculo, né, e entregue para Deus realmente, ali Deus vai agir, Deus vai tomar toda Deus vai te erguer, vai te dar forças. Deus nunca te dá algo que você não possa carregar, né? Então, assim, eu acredito que se eu com 15 anos eu tive toda essa força, né, de me erguer novamente, de não me deixar me lamentar, porque eu tinha apenas dois caminhos, né? Ou ficar no canto me lamentando, né, por ter perdido todos os meus movimentos, ou, né, seguir a vida. Então eu escolhi a segunda, né? Porque a vida é feita para ser vivida. E enquanto você estiver vivo, você pode trilhar o seu caminho da melhor forma que você puder, sendo uma boa pessoa, né? Então, assim, hoje eu continuo na mesma pegada, né? É, o meu intuito é poder ajudar pessoas, a conscientizar pessoas, não só pessoas, né, que às vezes sofrem um acidente, ou, enfim, pessoas que realmente necessitam de uma palavra, pessoas que às vezes têm tudo, né? Mas falta algo, né? E às vezes esse algo que falta é Deus. É Deus agir no coração. Mas para isso é igual eu falo, tem que dar lugar. Porque não adianta você estar passando por uma situação e não buscar a Deus de coração mesmo. Se libertar das coisas mundanas e clamar a Deus mesmo, né? Às vezes a gente, como ser humano, somos ingratos, somos egoístas, a gente só pede, pede, nunca chega a agradecer. Então, assim, acordou de manhã, agradeça a Deus, faça ali a sua oração, porque é mais um presente que Ele te deu, que é um dia a mais, né? Então, assim, a gente nunca tá satisfeito, né, com nada. Quantas pessoas que hoje, né, está no estado vegetativo, daria qualquer coisa para poder estar no meu lugar, mesmo paralisado. Então, assim, a gente nunca está satisfeito. Eu daria qualquer coisa para ser paraplégico, né? Que aí você seria paralisado da, da, da cintura para baixo, né? Não que isso me incomode, né? Depois de 27 anos, né, já está acostumado já. Então, assim, eu já não penso e nem nunca senti falta, né, de voltar a andar. E se caso eu tivesse uma oportunidade de, sei lá, sabe, assim, poder voltar ao passado, naquele mesmo local, aonde eu sofri um acidente, foi um acidente de mergulho, aonde eu pulei, né, dei um mortal aqui, sou do interior aqui da Bahia, eu dei um mortal, bati com a cabeça, e aí na hora paralisou, né, todo o corpo. Foi uma lesão na cervical, na C4 e C5, onde comprimiu a medula e aí não teve mais jeito, né? Infelizmente. Mas assim, se eu pudesse voltar atrás, voltar no passado. Olha, John, você vai voltar no passado e aí você pode mudar naquele dia que você sofreu o seu acidente. Eu já comentei com uma outra pessoa que se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Por que eu faria tudo de novo? Porque Deus me deu uma esposa e Deus me deu uma filha, um milagre na minha vida, né? Porque nem todos tetraplégicos, nem todos paraplégicos conseguem ser pai, né? Então, assim, se for eu voltar a andar, né? Voltar a andar novamente, mas não ter hoje a minha esposa e a minha filha, eu não queria. Então, assim, eu agradeço muito a Deus porque eu sei que tudo que aconteceu foi por um motivo, foi por um propósito,
né? Então eu não trocaria é, voltar a andar novamente pela minha esposa, pela minha filha. Né? A minha esposa já me conheceu, é tetraplégico. A gente vai fazer 13 anos de casado. Minha filha vai fazer 10 anos já. Então, assim, e sempre agradecendo a Deus, eu não voltaria. Voltar a andar não me faz falta. E se eu tivesse essa oportunidade, eu também faria tudo novamente. Passaria pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas angústias, mas sabendo que no momento certo eu ia estar com minha esposa e com minha filha novamente. E então assim, Deus nos capacita, né? Então eu aprendi a enfrentar qualquer tipo de obstáculos. Lógico, é difícil para todo mundo. Para mim, para mim é mais difícil um pouco ainda, né? Porque dependo de outras pessoas, né? Tudo bem que minha esposa é minha filha, mas é, a gente nunca quer depender dos outros. Mas a gente tem que ser humilde, né? Tem que, se precisar realmente, deve pedir ajuda. E, e assim, então, eu vivo cercado de pessoas boas, né? Graças a Deus, Deus sempre tem colocado pessoas boas no meu caminho, que me ajuda, né? Então, assim, eu não reclamo de nada nessa vida. Eu não tenho nada para reclamar. Pelo contrário, só para agradecer mesmo. Porque eu já passei, né, depois do acidente, outras situações que eu poderia também ter desistido, né, da vida, mas Deus sempre me honrou e eu sempre, nas minhas situações, tanto ruins quanto boas, né, a gente sabe pedir, mas também tem que saber agradecer. Vocês estão gostando? Me diga aí. Resolvi hoje abrir um pouquinho e falar com vocês. Vocês sempre curtem, né, e comentam nos vídeos e hoje resolvi aparecer um pouquinho. Vou tentar pelo menos uma vez por semana falar sobre o que eu gosto de falar sobre inteligência emocional, é porque foi algo que me ajudou. Né? Vai deixando seu coraçãozinho, vai compartilhando, que acredito que muitas pessoas às vezes precisam apenas ouvir uma palavra, né, ou até mesmo ver outras pessoas em uma situação pior, mas que não desiste, né? Hoje, mesmo desse jeito que eu estou aqui, né, eu trabalho, eu tenho a minha casa, a minha família, então assim, eu tenho que manter, sustentar, na verdade, né, prover a minha família, a minha esposa, a minha filha, então, e hoje com a internet é muito mais fácil, né, a gente trabalhar, né? Então, eu tenho que se virar nos 30 mesmo todo mês para poder manter a minha família, que realmente é uma grande responsabilidade, né? É, depois que a ficha caiu, depois que eu casei, que a ficha caiu, né? Porque, assim, quem casa quer casa, na verdade. Então, assim, Deus preparou a casa pra gente, né? Minha filha nasceu, graças a Deus, com muita saúde, né? Minha esposa também foi uma bênção de Deus. Então, assim, é só agradecer. Então, às vezes a pessoa fica na sua zona de conforto, na verdade, né? Fica ali na sua zona de conforto e não abre os seus horizontes, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, lógico, os primeiros 2 anos foram muito difíceis, né? Imagina, com 15 anos, perder todos os seus movimentos, né? Então, os primeiros 2 anos, eu vi os meus amigos evoluir, né? Com o trabalho, comprando sua casa, né? Carros, e eu via a vida passar e eu ficando para trás. Foi aí que eu saí dessa zona de conforto, né? E aí, falei, não, não vou me abalar, né? Até porque seria, além de ser ruim para mim, seria ruim também para as pessoas que me cercam, no caso, na época, os meus pais, né? Os meus amigos, porque eu digo amigos, porque realmente os amigos de verdade ficaram comigo, estão comigo até hoje,
né? Mas, digamos, de 100, 4 amigos, realmente amigos, né? Quando você está realmente num momento ruim da sua vida, que aí você vai saber quem são seus verdadeiros amigos. Então, assim, os que diziam amigos, né? Nem sei por onde anda, né? Mas os verdadeiros amigos, aqueles que você pode contar realmente, né? Continuam comigo até hoje. Então, assim, eles me deram força também, né? Porque de certa maneira eu via eles evoluindo na vida e eu não quis isso para mim. Eu quis sair da minha zona de conforto, porque seria muito fácil para mim, né? Ficar na casa dos meus pais, né? Ter tudo ali na mão, mas eu preferi eh, em busca do que eu poderia fazer. Eu tive um tempo, 2 meses, no Sara Kubitschek, em Salvador, né? E, por coincidência, eu passei por um psicólogo lá que era também tetraplégico, o Adriano. Então, assim, isso me motivou bastante, porque eu vi que não me impediria de trabalhar, não impediria de eu continuar a estudar. É, Então, assim, os meus horizontes foram abertos. Eu saí dessa zona de conforto. Então, eu acredito que todo mundo, né, deve sair da sua zona de conforto, deve pensar fora da caixinha. Eu acredito nisso, para poder evoluir na vida. Porque enquanto você estiver na sua zona de conforto, você não sabe das suas dificuldades, você não sabe das forças que você tem, até você sair fora da sua zona de conforto. Eu acredito nisso. Então, aí eu tive essa força que Deus me deu, né, que hoje continua, né? Eu tive os médicos da minha cidade me deram 15 dias de vida. No Espírito Santo, onde eu fui, né, encaminhado, me deram 6 meses de vida. Já vai fazer 27 anos. Então, assim, quando é Deus que está ali no comando, não tem o médico da terra que vai te dar um prazo, né? A gente não tem validade, né? Mas eu entendo que se, assim, a pessoa quando fica tetraplégica, se ela não tiver uma cabeça boa, se ela não tiver um bom tratamento, eu não digo de saúde, eu digo tratamento em questão de estar rodeado de pessoas que tragam positividade, né? É, Porque assim, a gente já está propício, né, a ter infecções. Então assim, acaba que também não durando muito, digamos assim, não durando muito. Então assim, ter essa mentalidade de que é Deus acima de tudo, então isso já ajuda e muito, né? Então assim, eu entendo quando eles falaram que eu tinha no máximo 15 dias, depois 6 meses de vida. Então, é mais por causa mesmo do trauma, né? Da coluna, da medula. Mas, enfim, Deus tem me abençoado cada vez mais. E aí eu tento retribuir, né, da melhor forma que eu posso. Então, que seja uma palavra amiga, que seja um conselho, né? Então, assim, e pensar positivo sempre. É fácil, John? Não, não é fácil. Para mim é uma batalha todo santo dia. Mas no final do dia vem a vitória, porque foi mais um dia vencido. Eu, particularmente, eu tenho uma grande obrigação, né? Que é minha filha, né? Juntamente com minha esposa. Então, assim, é a minha responsabilidade, né? Prover elas, né? Minha esposa não pode trabalhar porque eu dependo dela 24 horas. Ela é meus braços, minhas pernas. Então, assim, então eu tenho que se virar nos 30. Então, a gente tem vende suplementos capsulados, né? Hoje é mais fácil vender pela internet. E depois eu vou até deixar um link, a gente está providenciando uma loja virtual para deixar o link, né, para suplementos naturais. Então, assim, deixa eu falei muita coisa aqui, acabei aqui perdendo da questão da, da inteligência
emocional. É, então, assim, quando Deus, né, quando você tá numa situação difícil, né, porque a gente, esse mundo hoje em dia, né, se a gente já busca Deus, né, já passa por situações difíceis, né, imagina quem às vezes nem pega a Bíblia para ler, ou às vezes só tá a Bíblia aberta ali, né, só a poeira. Se você tirar, acho que eu já até comentei isso em algum vídeo, se você tirar 5 minutinhos todo santo dia para você ler a Bíblia, você vai se tornar uma pessoa mais, mais feliz, mais confiante, porque a Bíblia é o livro assim, que, se você pegar realmente para ler, em um ano, faça esse teste. Todo dia você lê um pouquinho só. 5 minutinhos você tira para ler. Em um ano você vê como vai mudar a tua vida, como vai mudar a sua percepção, né, do mundo, das pessoas, sabe? E aí você vai entender que quando você tiver algum tipo de problema, né, qualquer obstáculo que você tenha, você pega esses obstáculos, essas pedras que estão no teu caminho, né, coloca uma em cima da outra e faz essa de escada e suba, sai desse fundo do poço. Porque até quando a gente está no fundo do poço, a gente olha para cima, né? E quando a gente olha para cima, a gente busca quem? Busca Deus, né? É o nosso Deus soberano. Então, assim, se hoje eu tô aqui, né? Graças a Deus, com boa saúde, com a mente boa, com a percepção que eu tenho hoje, né? É porque Deus tem me ajudado muito, né? É, lógico, não é só assim. Você tem que dar lugar para Deus agir no seu coração. Você tem que dar lugar. Porque assim, às vezes você pede a Deus, né? A gente pede. A gente somos egoístas. A gente pede muita coisa para Deus. Mas qual é o real desejo do seu coração? Você sabe qual é o seu real desejo? Porque às vezes a gente quer uma coisa para ontem, mas às vezes se Deus te dá prover esse algo que você busca hoje, que você quer hoje, e Ele te dá, de repente você não vai saber dar valor, sabe? Então, por isso que eu falo que tudo que a gente quer, tudo que a gente necessita, Deus só prepara na hora certa, né? Imagina, há 27 anos de acidente, há pouco tempo agora que eu comecei a, a me dedicar um pouco mais, né, nas redes sociais, a me mostrar. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas comprassem os produtos que a gente trabalha para poder ajudar, sabe? Ah, vou comprar o produto do Dion para poder ajudar ele. Não. Isso eu nunca quis, eu nunca me fiz de coitadinho, sabe? Então, assim, se quer comprar uma vitamina, um suplemento, um magnésio, você vai estar comprando porque você quer o produto, porque você precisa do produto, e não para me ajudar, né, pela minha condição. Porque seria muito fácil eu usar da minha condição para poder influenciar as pessoas a comprar, para poder ajudar. Vocês estão entendendo? Eu nunca quis, eu não quero, nunca quis, não quero isso, né? Eu quero que você compre algo, né, que você queira para o seu uso, que você necessita, né, que você já ia comprar. Então, assim, eu tenho muitos clientes e só esse ano que eles foram saber que eu era tetraplégico, que eu era paralisado do pescoço para baixo. Porque até então, quando falava comigo por telefone ou mandava áudio, em nenhum momento eu usava disso. Usava como artifício para se de coitadinho para poder vender mais. Seria muito fácil, certeza. Mas eu nunca quis isso. Eu quis mostrar que realmente, é, é, sendo tetraplégico ou não, sendo paraplégico ou não, dá para você trabalhar. Você pode trabalhar,
É, basta você querer, né, ter força de vontade. Hoje está muito mais fácil com a internet, basta ter um celular, né, e você consegue trabalhar, até mesmo sem produto nenhum, você consegue trabalhar. Então, assim, é, então eu nunca quis usar dessa condição, né? Já me perguntaram, acho que até aqui mesmo na rede aqui, se eu sofria muito preconceito, né? Eu nunca passei por preconceito, porque eu também nunca dei lugar para o preconceito. Eu nunca é, dei limite para o preconceito. Eu sei que existe, né? Mas eu acho que o preconceito maior às vezes está na cabeça da própria pessoa que sofreu acidente, né? Que está paralisado, que está numa cama. Eu acho que a maioria do preconceito está aí mesmo. Tem vergonha de sair, tem vergonha de aparecer, né? Quando a pessoa, né? Eu acho que é mais fácil, né? Uma pessoa que já nasce, né? Com a paralisia, né? Que já está, para ele já nasceu assim, então é normal. Quando, diferente quando uma pessoa, né? Já está lá com seus 25 anos, 30 anos, no meu caso foi aos 15 anos, né? De se aceitar, de se ver numa cadeira de rodas, de se ver precisando de ajuda de outras pessoas. Então, assim, aí vem o preconceito, né? Eu pretendo usar, né, os vídeos, as palavras, para que possa principalmente influenciar essas pessoas, né, que fica presa dentro de casa, que não sai. Entendo que tem muita cidade que não tem, não são adaptadas, né, não tem como sair, né, não tem um local para se divertir, não tem um ambiente, né, com acessibilidade. Mas ficar trancado dentro de casa também não vai ajudar. Então, eu acho que o preconceito primeiro vem do próprio, né, da própria pessoa, lógico, nem todos, né? E segundo também, tem a questão da família. Tem família que acaba aqui ficando com vergonha. Às vezes chega alguém, uma visita, né, e aí pede para a pessoa, né, e vai lá para o quarto. Eu estou dizendo isso porque eu já fiquei sabendo de histórias, né, de pessoas que eu conheço, que aconteceu esse caso e me ligou e falou assim, John, ó, aconteceu isso, isso e isso. Eu queria que você conversasse com essa pessoa e tal, mostrasse que não é bem assim. Então, assim, quando uma pessoa sofre um acidente, abala tanto a pessoa quanto a própria família. Às vezes abala até mais a família, porque a família às vezes não sabe lidar com a situação ali. Porque não é fácil, é reaprender. Por exemplo, eu quando pedi a minha esposa em casamento, eu fui o mais claro com ela. Falei, amor, você tem certeza? Porque realmente vai ser um fardo grande, porque eu vou depender de você 24 horas. Se eu precisar tomar uma água, é você que vai ter que me dar água, é você que vai ter que me dar banho, é você que vai ter que me levar ao banheiro, é você que vai ter que me dar almoço, janta, enfim. Você vai casar com um homem, mas também vai ser uma criança, sabe? Então eu fui bem sincero. Ela é bem mais nova do que eu, 10 anos mais nova do que eu. Então, assim, eu fui muito bem claro, fui honesto com ela, né? E graças a Deus, né, eu acredito que foi Deus que preparou, né, essa pessoa, essa minha esposa, e estamos juntos aí, já vai fazer 13 anos. Então, assim, então não é fácil. Tem casos que eu já ouvi falar, nem um e nem duas vezes, que no meu caso, ela já me conheceu tetraplégico, né? Mas eu já sei de casos que o rapaz já era casado, sofreu um acidente e a primeira coisa que a esposa fez foi entregar para a família, olha, eu não vou ter condições de criar não, de cuidar, e acabou que se separando, né? Então, assim, isso já é um baque maior ainda, né? É um baque maior ainda, mas acontece. E acontece muito, são poucas mulheres que continuam com o marido quando sofre um acidente, né, e fica paralisado, fica dependente.
Isso voltando à questão da, do preconceito, é, não tem nem como entender, porque é o seguinte, se você faz o preconceito com uma pessoa que está numa cadeira de roda, ou uma pessoa que tem pouca mobilidade, por exemplo, eu andava. Então, assim, um dia eu andava, no outro já não estava mais andando. Então, assim, infelizmente eu não fui o último. Muitas pessoas, né, sofrem acidente. Então, assim, imagina você fazer preconceito com uma pessoa hoje e amanhã tá na mesma situação. Porque tetraplegia, paraplegia, não é doença. É algo que pode acontecer até mesmo dentro de casa. Você limpando a casa, lavando o carro, cair e lesionar a medula, né? Na minha época, 97, não tinha muita informação sobre lesão medular. Hoje você tem muita informação sobre a lesão medular. Então, assim, o preconceito existe, lógico, mas cabe a você lidar com a questão ali no momento, sabe? Então, assim, eu nunca dei lugar para preconceito nenhum, nunca tive dificuldade nenhum em falar é, sobre o meu acidente, em falar sobre minha vida pessoal, de um jeito também que não exponha a minha esposa, que não exponha a minha filha, né? Como eu falei antes, eu nem era tão exposto para não as pessoas não achar, né, que eu estava usando da minha condição, né, de tetraplegia para vender, enfim. Muitas pessoas têm medo, às vezes, né, de conversar, não de conversar, de interagir com a gente com medo, né, que fale algo que acaba é, nos agravando, enfim. Só que não podem conversar de boa, pelo menos comigo. É, eu sou super tranquilo, né? As pessoas, às vezes, quando me veem, por exemplo, tem muita curiosidade de saber o que que aconteceu, o que que houve, né, comigo, que é a coisa mais normal do mundo, né? Quando você vê uma pessoa, né, numa cadeira ou numa situação que não é normal, você quer saber do que aconteceu, né? Então, assim, a gente nota isso. Por exemplo, quando eu saio com minha esposa, uma das vezes eu tive que renovar minha carteira de identidade. Então a gente foi até aqui no interior da Bahia, chama o saque, né, para poder fazer a renovação da carteira de identidade. Então, assim, a atendente, ela não perguntou nada sobre para mim, só perguntava para minha esposa, né, o que tinha acontecido comigo, se eu falava, né, se eu assinava, enfim. E aí teve até uma hora que eu tive que intervir e falar assim, ó, se conversar comigo, se me perguntar, eu respondo. Então, assim, mas as pessoas, mas assim, eu percebo que é medo de falar algo, né, e nos contrariar, né? Mas não, é de boa, tranquilo, pode conversar, né, pode perguntar, né? Então, muitas pessoas têm curiosidade de como eu consegui ter filho, ser pai, no caso, né? Já aconteceu de chamar minha esposa, geralmente são as mulheres, chamar minha esposa e perguntar como é que foi, como é que não foi, se precisou de tratamento, né? Mas Deus é tão bom, Deus me honrou até nessa questão, que não precisou, graças a Deus, de tratamento. Eu também, se precisasse, a gente nem teria condição, né, de bancar um tratamento. Mas o Deus que a gente serve é um Deus vivo, um Deus de milagre, né? Então, assim, a gente continua, né, buscando sempre a Deus. Tudo que a gente faz, a gente coloca primeiro Deus na frente, né? É, uma das coisas que eu estava em busca era de uma cadeira especial, né? É, que é até importada ela, né? E graças a Deus, né? A gente conseguiu, fez a vaquinha, né? Por razões para acreditar, juntamente com o Vô Vaquinha, né? O Vicente, né? Também
ajudou bastante, a gente conseguiu bater essa meta, graças a vocês, aqui tem muita gente que ajudou na vaquinha, né? A gente conseguiu bater a meta, né? É, tive a informação que vai estar chegando esse final de mês, né, da Alemanha, vai estar chegando aqui no Brasil, e aí acredito que quando chegar vai ter bastante vídeos melhores, né? Em vez de eu estar deitado, vai ter vídeos melhores na cadeira e mostrar para vocês para onde foram as suas doações, a ajuda de vocês, que eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, tá? Então, o mínimo que eu posso fazer, o mínimo que eu posso retribuir é sempre trazer uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, né? E poder ajudar, né? As pessoas de um jeito ou de outro, né? Que possa se identificar, se ver nessa situação, né? E conseguir sair. É fácil? Não, não é fácil não. Mas é impossível? Também não, né? E eu acho assim que se eu conseguir, você também pode conseguir. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, né? Mas se você tem fé em Deus, se você crê, né, em Deus realmente, de todo o seu coração, né? Que tem muitas pessoas que falam assim, eu creio em Deus, mas é só da boca para fora, né? Mas Deus sabe ali o íntimo ali do seu coração. Então, na hora certa, no momento certo, Deus vai abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai prosperar na tua vida, né? É, e me digam aí, vocês estão gostando? Continua? Ou vocês acham que já está bom? Hoje eu estou aqui à disposição de vocês. Que vocês falam assim, tá bom, John, chega de live. Exatamente, Nick Messias. Deus tem só para prosperar a nossa vida, meu irmão. E cabe a gente dar lugar, né? A gente dando lugar para Deus agir, meu irmão, é coisa só bênçãos, né? Quem realmente conhece Cristo de verdade, né, sabe das bênçãos, né? Então, assim, eu friso muito, porque as pessoas às vezes perdem a fé, né? Porque assim, esse mundo está tão perdido, né, meu irmão, que às vezes as pessoas perdem a fé. Né? Falar, o Deus que agia já foi há milênios, já foi há séculos. Mas não, meu irmão. O Deus que a gente serve é o mesmo Deus, não mudou nada. O que mudou foi o ser humano, né? Tá com o coração mais amargurado, coração mais pesado, né? Então, assim, cabe nós buscar Deus mesmo, né? Provar que Deus ainda é o mesmo. E quando a gente conhece, né, o verdadeiro amor, né, que Deus tem pela gente, né, a gente vê ali que nada nos para, né? Não é um acidente, não é uma doença, não é uma crise financeira, né? É, é o amor de Deus pela gente, né? Eu tenho estudado muito no início da live que eu falei sobre a identidade de Cristo, juntamente com o emocional, né? Então tem muito a ver uma coisa com a outra. Para vocês terem uma ideia, eu tenho estudado identidade em Cristo e inteligência emocional. Um conselho que eu dou para vocês que estão chegando agora, ou que vai ver depois dessa live, tenta ver vídeos, né, nas suas redes sociais que tragam alguma coisa para vocês, que vocês consigam absorver, né, alguma coisa, né? Às vezes a pessoa fica horas e horas vendo vídeos, né, que não vai agregar nada para vocês. Então, uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu tento passar para outras pessoas hoje o tempo da gente é muito precioso, né? E muito escasso também. Quando você pensa que não, o dia já foi embora.
Então, o que a gente tem mais de precioso hoje é o tempo. Então, você não, assim, apenas uma dica, tá? Não perca tempo vendo conteúdo que não vai te agregar a nada, que não traz nenhum sentido, você não vai conseguir absorver nada, nenhum ensinamento. Tenta ver pelo menos, né, é, algo, coisas que tragam um benefício mental, né, que te tragam equilíbrio, que te traga paz. Assim, é uma coisa que eu faço e que me agrega mais valores, que me traz mais paz e que me ajuda na minha inteligência emocional. Então, eu acho que é um certo um conselho, né? Pelo fato de a gente ter o nosso tempo hoje muito escasso e um tempo muito precioso. Então, assim, na Bíblia diz que em Cristo somos filhos de Deus. A gente foi perdoado, fomos amados e escolhido, né? Na inteligência emocional, tá ligado aí, ó. Na inteligência emocional, isso gera autoconhecimento, né? E um autoconhecimento saudável, né? Então, uma autoestima, pois a identidade não depende da aprovação dos outros, mas da verdade de Deus. Então, entendeu? Em Cristo somos filhos de Deus, perdoados, amados e escolhidos. Na inteligência emocional, isso gera autoconhecimento, autoestima saudável, né? Pois a identidade não depende da aprovação de ninguém, né? A não ser mesmo da verdade de Deus. E aí tem o autocontrole e o domínio próprio. Na Bíblia, o Espírito Santo nos guia e nos dá força contra as paixões da carne. Já na inteligência emocional, é a capacidade de gerenciar emoções negativas, raiva, medo, ansiedade, sem dor, sem dominar por elas. Então, assim, é tudo ligado com a inteligência emocional, está tudo ligado com a Bíblia, entende? Vou repetir para vocês. O Espírito Santo nos guia e nos dá. Eu estou com a colinha ali para ficar mais fácil de lembrar. O Espírito Santo nos guia e nos dá força contra as paixões da carne. Olha só. Na inteligência emocional, que está ligada a esse versículo aí, é a capacidade de gerenciar emoções negativas, raiva, medo e ansiedade, sem ser dominado por elas. Então, assim, quando a gente entende isso, né, e a gente quer trabalhar nossa inteligência emocional, e a gente tem esses pontos negativos, né, raiva, medo, ansiedade, ira, né, então, assim, a gente trabalha esses pontos negativos, né, usando a Bíblia, né, como transformação, né, não a Bíblia em si, mas, né, a palavra de Deus, né, como transformação geral, como vai transformar o nosso emocional. Aí empatia e relacionamento. Na Bíblia somos chamados, né, a amar como Cristo nos amou. Olha só, hoje em dia está tão difícil, né? Amar como Cristo nos amou. Essa é a empatia no relacionamento. Já na inteligência emocional, é a capacidade de entender o sentimento dos outros. Vê como tá ligado? É criar conexões genuínas e agir com compaixão. Então, assim, a empatia e relacionamento, né, na Bíblia, somos chamados a amar como Cristo nos amou. Já na inteligência emocional, é a capacidade de entender o sentimento dos outros, como criar conexões genuínas, né, e agir com compaixão. Então, assim, eu tenho estudado muito sobre isso e cada dia eu tenho me entregado mais, que é muito interessante esse assunto, né, essa ligação de inteligência emocional hoje, que está em alta, né, que a gente tem que aprender, né, a desenvolver, né, e melhor ainda, fazendo a ligação com a Bíblia, com Deus, na verdade, né? Então, eu falei hoje sobre, contei um pouco da minha história, né? E falei sobre identidade em Cristo e inteligência emocional, né? Então, eu falei sobre a segurança da identidade, sobre autocontrole e domínio próprio, sobre empatia e relacionamento, né? Então, vai ficar para próximo domingo. Vou tentar no próximo domingo, tá? A gente dá sequência. A sequência será sobre resiliência e esperança, propósito e motivação, gratidão e contentamento.
tá? Se vocês quiserem que eu fale sobre algo, sobre algum assunto, é só deixar aqui embaixo. Aperta aqui, pai. O xizinho ali. Encaixa a pecinha ali. Xizinho. Encaixa o que faz. Então é isso. Agradeço a todos vocês, tá, que tiraram um tempinho por aqui. E aí vocês podem deixar embaixo aí comentário, tá? Se eu continuo com as outras, né? Com a resiliência e esperança, propósito e motivação, gratidão e contentamento. No próximo domingo, tá? E aí vocês, se tiver algum assunto que queira que eu aborde, se tiver alguma curiosidade que queira saber, tá? Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, espero que curta bastante, comente, compartilhe e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que dê um ótimo finalzinho de tarde e um início de semana abençoado para cada um. Que Deus abençoe cada um de vocês. Abraços. E como sabem, eu preciso de ajuda 24 horas, então vou pedir para minha filha fechar aqui a live. Tá certo? Muito obrigado a todos. Pai, fecha aqui para mim. Terminar agora.